Quem está comigo? Professor Arley Golusa. Tudo bom, Arley? Como é que você está? Tudo bom, Will? Tudo ótimo. E aí, amigo? É um prazer que você tenha conseguido aceitar o nosso convite para participar, viu? É uma honra participar e estou sempre aqui para ajudar, amigo. Com certeza. E vamos direto ao assunto, né? Porque o pessoal tá querendo saber mais, tá curioso para saber, meu Deus, e o Arley com aquele jeito de startup que ele gosta de trabalhar, né? E eu gosto muito disso também, admiro, aprendo muito com as startups. Segunda-feira teve vários sócios de startups aqui no programa, né? Participaram com a Certo. gente. Como é que é para você? Esse é o momento realmente de pensar em novas ideias. Eu acho que a gente está vivendo um momento inédito, né? A gente nunca passou por isso, pelo menos que eu me lembre. E a gente vive um momento que algumas mudanças estão sendo aceleradas. Vai ser um momento bastante duro. Eu não sou muito otimista, como eu tenho percebido algumas pessoas. Eu acho que a gente está num momento bastante complicado. Vamos ter 3 meses aí duros pela frente. Eu acho que abril, maio e junho vai ser bastante difícil, porque eu vejo muitos corretores falarem: estou mantendo minhas renovações, estou conseguindo renovar, estou conseguindo, tive queda no novo, mas estou mantendo alguma coisa. Mas o problema principal que eu vejo lá na frente é empresas quebrando, desemprego, eu vejo muita inadimplência acontecendo lá na frente. E eu acho que a gente não estava preparado para uma pancada tão forte assim. Com certeza, né? E essa pancada está sendo sentida aos poucos. Nós ainda não temos nem dimensão de como essa crise vai afetar o nosso mercado, né, Ale? Mas que dica fica para o corretor de seguros? Sei que você está com uma representação ainda, uma grande associação de corretores de seguros, a Rede Loja Cor, que é nossa grande parceira aqui no Foco Total em Você também. A dica seria a união mesmo, até para fazer novos negócios, de repente fazer uma parceria, né, que pode aí agilizar a produção da corretora de seguros? Eu acredito no seguinte, Will, eu acredito que esse processo de crise que a gente entrou agora, e que não é uma crise que passa rápido, vai acelerar algumas mudanças. Eu acho que a gente ter vindo para home office foi uma mudança muito drástica para alguns corretores. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu fui o primeiro aqui no Rio de Janeiro a tomar a decisão de vir para casa. Dia 16 de março já estava todo mundo em home office. Por quê? Porque a gente tem tecnologia também para isso. Quando você tem tecnologia, você tem. É óbvio que não é a mesma coisa que trabalhar de dentro do escritório com a equipe. A comunicação fica mais dificultada. Agora, quando você tem tecnologia, você tem uma equipe bem treinada, uma equipe madura, uma equipe que você não precisa ficar olhando se está ou não trabalhando, é um processo muito diferente. E a maior parte das corretoras eu observo, e falo isso há 3 anos, eu sou diretor de ensino do Sincor RJ, eu percebo que falta muito investimento em qualificação profissional. E não é desculpa mais hoje em dia para a gente falar: treinamento é caro, eu não tenho grana para investir. O próprio sindicato faz muita coisa de graça, a gente tem muita coisa na internet, a gente tem livros, a gente tem podcast, a gente tem muito conteúdo. Agora, se não parar para estudar, a coisa fica muito mais difícil. Se você não treinar a sua equipe, fica muito mais complicado competir com novos entrantes. Você falou sobre a questão da loja core. Eu acredito bastante no modelo, eu acho que esse momento atual também acelera esse processo de parcerias de corretores. Eu não vejo muita alternativa para corretores. Eu fiz uma pesquisa sobre isso e até enviei para você, e vou falar sobre o resultado delas aqui, Ah, o dessas pessoal está questões que ansioso foram para saber levantadas. quais foram, né, os levantamentos aí que nós fizemos hoje. 283 corretores responderam. É um número bastante expressivo, porque ninguém está conseguindo parar para fazer muita coisa, está todo mundo tentando salvar o seu negócio. Essa é a verdade hoje. Hoje está todo mundo correndo. Eu estou renovando o que eu renovava antes. Agora, eu não tenho a garantia que as pessoas vão conseguir pagar. E eu trabalho com varejo. Agora, você imagina uma corretora que é focada em grandes riscos, ou que trabalha com muito empresarial. Eu tenho um cliente que tem um restaurante. Cara, assim, o restaurante está fechado.
tem muitas empresas fechadas, né? Aqui no Rio está praticamente tudo fechado. Rio e São Paulo, principalmente, tomaram decisões mais drásticas quanto à questão da circulação. Então, eu perguntei para alguns corretores, porque eu ainda percebo um certo otimismo que não deveria acontecer hoje. Eu estou vendo corretores demorando ainda a se mexer e a perceber e traçar cenários para o que vem pela frente. A gente está num momento complicado, a gente está num processo que está difícil conseguir ampliar o número de leitos, seja por falta de equipamentos médicos, de respiradores, seja por falta de grana. E essa situação de quarentena, de isolamento social, eu não acredito que termine tão cedo. Então a gente precisa, eu gosto muito de trabalhar, e aí tem muita gente que acha que eu sou pessimista e tal, mas eu prefiro trabalhar sempre com o pior cenário. Eu trabalho com o pior cenário porque o que vier para mim na frente é lucro. Então eu acho que a gente precisa parar, não estou falando para ficar assistindo TV o dia inteiro, nem notícia de morte o dia inteiro, mas a gente precisa tomar algumas decisões acertadas. A gente vê que o mundo muda muito com as crises. Eu acho que a gente vai voltar, essa crise vai passar em algum momento, só que a gente volta muito diferente do que entrou nela. Eu já tomei a decisão, por exemplo, que a minha renovação não volta mais para o escritório. Vai continuar em home office. Por quê? Porque eu consigo fazer com que as pessoas trabalhem mais felizes em casa. Na renovação eu tenho métricas que eu consigo mensurar muito melhor do que no seguro novo. Eu tenho métrica também no seguro novo, mas na renovação é muito mais fácil. Se eu passo 120 renovações, apólices de automóvel, que é o meu negócio, e uma rentabilidade X, eu passo 50 mil de comissão, eu sei o quanto a pessoa precisa me devolver no final do mês. Então, algumas mudanças eu acho que são aceleradas. Uma mudança que eu não imaginava e que eu já adotei hoje por conta da crise eu vou abrir, ao invés de trazer essas 5 pessoas de volta para o escritório, eu consigo abrir 5 espaços, 5 mesas ali para o seguro novo, quando essa situação voltar, entendeu? Porque eu tenho certeza que perdas irão acontecer. No meu seguro novo e na minha renovação eu vou ter perda. O que a gente precisa ver de que forma a gente perde menos nesse processo. Com certeza, né? E uma coisa que me chama a atenção na sua fala, Arley, é a questão dos dados, né? Cada vez mais os dados devem ser levados em conta na hora de fazer uma análise e fazer a análise de todos os processos de uma corretora de seguros. Will, se não dá para medir, não tem como avaliar e nem como tomar decisão. Até o Google, quando vai testar alguma coisa, um botão, se é um azul mais claro ou um azul mais escuro, eles testam. A decisão é tomada no seguinte, o botão azul mais escuro recebeu 6 milhões de cliques e o mais claro 3 milhões e meio. É assim que eles definem alguma coisa lá. Não tem achismo, a gente não pode trabalhar com achismo. Então, quando eu decidi fazer a pesquisa e coloquei lá 20 questões, eu coloquei ali sim ou não, principalmente, por quê? Porque eu queria uma resposta objetiva para o que os corretores estavam pensando. Posso falar um pouquinho sobre a pesquisa? Com certeza, vamos falar dos resultados da pesquisa. O pessoal que está nos assistindo live agora no YouTube, viu que passou rapidinho a imagem do Bernard. Bernard, daqui a pouquinho, 2h45, ele participa com a gente aqui da transmissão do Foco Total em Você. E o pessoal quer saber, né? Eu quero saber, estou curioso para os resultados da pesquisa. Sim, vamos lá então. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: a atual crise vai afetar a sua corretora? Nós tivemos 283 pessoas respondendo e 91,8% informaram que sim, que a atual crise vai afetar a corretora. 8,2% informaram que não. Não sei de que forma não vai afetar, se a gente vai ter desemprego, vai ter empresa quebrando e tal, mas no momento atual, hoje, 8,2% informam que não. Agora, 91,8% já informaram sim, vai afetar. E afeta. A gente teve lá na China, em 2002, 2004, a epidemia da SARS, e isso afetou muito a vida da China.
Os caras tiveram isolamento social e foi ali que surgiu a Alibaba. Entendeu? São nessas crises que acontecem grandes mudanças. Então, é óbvio que vai afetar. Eu acho que afeta, sim. Talvez a gente acredite o seguinte: o meu é seguro saúde, o meu é seguro de vida, não vai afetar. Mas até quando essa empresa vai manter aqueles funcionários ali empregados? Não vai haver uma redução de fatura? Não vai haver, talvez, um cancelamento desse contrato de saúde ou de vida? Então, a gente precisa ficar muito atento. Eu acho que vai afetar, a maioria informa que vai afetar e alguns acham que não vai afetar muito. Mas toda crise gera mudança e crise gera dor também. Essas mudanças não vão ser fáceis. A gente viu a crise de 2008 do subprime e o que aconteceu lá. Muita gente desempregada lá nos Estados Unidos e foi ali que surgiu a questão da economia de compartilhamento. Então foi ali que surgiu o Uber, foi ali que surgiu o Airbnb, as pessoas querendo alugar carro, as pessoas querendo alugar quarto na sua casa. Então, nesses momentos de crise, a gente precisa reinventar o negócio. E a tecnologia está muito nisso. E quando a gente fala em tecnologia, tem também o processo da figura de desintermediar aquele cara ali que não agrega valor ao negócio. Ok? E como você enxerga que fica o corretor de seguros no meio disso tudo? Esse ano, na verdade, desde o final de 2019, né? O corretor de seguros tem relatado aqui para a revista Seguro Total, na redação, uma preocupação muito grande com o que vai acontecer. Tivemos aí decisões que pegaram o mercado até um pouco de surpresa, né? Mas que acabaram não se concretizando. O que você acha de tudo isso? Eu acho que a SUSEP hoje segue uma linha do governo federal, que é uma linha liberal. Isso está acontecendo também no mercado financeiro. A gente vê o Banco Central tem um laboratório de startups lá, de fintechs, e disse que libera até o final do ano. Não sei se houve mudança nos planos, mas o Roberto Campos Neto falou que libera mais 80 bancos digitais, né? E a gente vê que o mercado financeiro está se mexendo. E eu percebo que os corretores não se mexem na mesma velocidade. Assim, a gente vê o Nubank ter 20 milhões de clientes até o final de 2019. Ou seja, Bradesco agora está comprando, está negociando uma sociedade com o C6. Então, a gente vê o Itaú se mexendo. Não adianta a gente ficar chorando. É algo inevitável. Não adianta falar, mas a Solange. Não é a Solange. Isso é um projeto muito maior. É um projeto de um governo liberal. Então, a gente tem o Paulo Guedes. Se sair a Solange de lá, outra pessoa vai entrar e vai executar. Porque é assim que funcionam as coisas. Então, as mudanças da SUSEP realmente não me assustam, porque não é fácil fazer o que a gente faz. A gente não recebe dinheiro se a gente não vender. A gente precisa resolver muito problema. Eu tenho um caso de um veículo que a gente fechou numa seguradora, o cara foi lá fazer a vistoria, o vistoriador da empresa terceirizada pela seguradora, e o proprietário do veículo não estava, a esposa deu a chave para o vistoriador, ele foi tirar da vaga no prédio, na vaga na garagem, e bateu com o carro. É simples resolver uma situação dessa? Não é. Isso custa dinheiro. A gente tem um processo operacional pesadíssimo se a gente for comparar com o que acontece lá fora. A gente está no mínimo 5 a 8 anos atrasados. Então, não é fácil falar, a loteria agora pode vender seguro, o açougue pode vender seguro, a papelaria pode vender seguro, porque não vai vender. É muito difícil, é muito complicado, dá muito problema. A gente fala, Insurtech, o futuro é digital. Não é digital. A gente não tem de verdade, nem nas seguradoras e nem em corretoras aqui no Brasil, nada de disruptivo. Absolutamente nada de disruptivo. Quando a gente fala em disrupção para mim é o quê? É Netflix, é Uber, é Airbnb. Agora, não vem me falar que uma corretora, mesmo como a minha, que faz a captação na internet de cliente, trata todo o processo de forma tradicional, tem que ligar, tem que vender por telefone, tem que fechar, tem que transmitir, tem que acompanhar a vistoria, tem que acompanhar a parcela em atraso, é algo disruptivo porque, na verdade, não é.
Ale, até deixa eu aproveitar e comentar, né? Você sempre fala de leituras, é entusiasta, né, de inovação, tecnologia. Que recado fica para esse pessoal? Corretores de seguros muitas vezes estão ali com a sua operação, demonstram um certo receio de tudo que vai acontecer, né? Como que eles podem se preparar para ser verdadeiramente o corretor do futuro, como a gente costuma abordar aí durante os eventos, brilhantes eventos, que a Quanta Consultoria desenvolve com o Sincor Rio de Janeiro? Eu acho que tem que estudar. Eu acho que tem que estudar e não é só estudar seguro. A gente precisa estudar sobre transformação digital, a gente precisa estudar sobre economia, a gente precisa estudar sobre marketing, muito sobre marketing. A gente precisa entender a jornada do cliente. O cliente, mais uma vez, agora está mudando muito, Will. O cliente agora está sendo obrigado a acessar a internet para fazer as coisas. Essa semana a gente fez sacolão através da internet. Coisa que eu fazia, que eu ia presencialmente, ou a minha esposa ia lá escolher a maçã, a pera, a verdura, hoje você simplesmente vai lá, escolhe o que quer, a quantidade que quer, quantos quilos quer, chega e você paga. E as pessoas querem cada Então, vez mais comodidade, né? Facilidades mesmo. exatamente, ninguém tem mais, o bem mais precioso que a gente tem hoje qual é, Will? É o tempo. É o tempo. A gente não pode, agora tem que ter disciplina. A China mostrou disciplina tratando o Covid-19. Não mostrou? Foi rápido, né? Já Foi vemos que rápido, isolou, Wuhan fez o que já tinha que ser derrubou já feito. a quarentena lá, acabou ontem, né? Exatamente, o Han já acabou a quarentena. Agora, a gente vê a diferença de quem? Da Itália, da Espanha, que não teve disciplina. A gente vê Nova York, que já tem 7 mil mortos. Agora, a gente precisa ter disciplina. Aqui no Brasil, o ciclo da doença vai ser mais demorado porque a gente não está tendo disciplina. Eu estava vendo TV agora e vi São Paulo cheio. Cheio de gente na rua andando. Eu converso com o pessoal lá do sul, minha família tá lá no sul, né? Tem grandes amigos lá. Lá é como se não houvesse quarentena, pelo que estão me falando. E é besteira, é loucura achar que em cidades menores não tem contaminado aqui. A gente nem sabe se o cara está ou não contaminado. A doença demora 20 dias para se manifestar. Agora, essas cidades menores aí, abrir mão da quarentena é loucura, porque não tem nenhum leito com um respirador. Então, quando eu começar a adoecer, lá vai ser muito mais grave, inclusive, do que numa capital que fez quarentena. Agora, a gente precisa ter disciplina para estudar. Se eu não parar a estudar, definir, olha, essa semana eu vou estudar marketing digital. Deixa eu procurar aqui no Google, marketing digital, eu vou estudar 1 hora por semana. É assim que funciona. Se eu não separar um tempo, se eu não tiver disciplina, não vai funcionar. Posso adiantar aqui a pesquisa, Will? Vamos falar os outros pontos, né? Vimos já que mais de 90% dos corretores de seguros acredita que a crise do coronavírus vai afetar os negócios. E vamos Vai adiante. impactar. Vai impactar. Questão 2. Sua corretora já está sentindo o impacto da crise? Responderam todos novamente, né? E sim, 77,6%. 77,6%. Eu posso falar o seguinte: 18% foi o aumento que a gente teve em parcelas em atraso aqui na semana passada. A gente tinha determinado X de parcelas em atraso e esse número aumentou 18%. Tem muito cliente ligando e falando, olha, eu não estou usando o carro está na garagem, eu vou ter desconto? Como é que vai ficar? Eu posso prorrogar a parcela? Então, isso tudo vai também impactar o quê? A nossa receita. Então, sim, vai impactar a receita 78%, 77,6%. Não, 22,4%. Bom, vamos lá. Impacto da crise. A questão 3, na sua opinião, a crise dura de quanto tempo? Vai durar quanto tempo? Isso eu coloquei 3 opções para ele responder. E aí 283 responderam. Até 3 meses, 34,7%. 34,7% dos corretores por cento disseram que vai durar até 3 meses. Até 6 meses, 36,7%. E 28,6% até 12 meses. Aqui a gente precisa ter muito claro o seguinte: realmente não tem nenhuma noção de quanto tempo pode demorar essa crise, né? Exatamente. Agora, a crise, a quarentena, não acaba com a crise.
já tem muita gente perdendo emprego. Então, a gente precisa ter uma retomada, né? Então, a gente vê uma divisão aqui bastante equilibrada, a gente tem 34,7, 36,7 e 28,6 nas opções de 3, 6 ou 12 meses, justamente por quê? Porque algumas pessoas estão considerando o seguinte, olha, aquela empresa que demitiu, eu vou demorar mais um tempo agora para pegar aquele cliente de volta, porque ele precisa arrumar um emprego novamente, a empresa precisa contratar ele novamente para que ele volte a ser meu segurado. Tem muita gente hoje, Will, tá pensando o quê? No que vai comer amanhã. A gente tem muito profissional liberal hoje em dia, né? O governo fala que tem muito empreendedor, tem muita gente que, se não fizer a grana da semana, acaba não tendo dinheiro para fazer suas coisas. É verdade, né? E como fica o papel do profissional de corretagem de seguros que está ali sempre ao lado do cliente, né? Qual o papel desse profissional? A gente está correndo bastante atrás de quê? De estreitar o relacionamento. A gente já vinha fazendo isso, muito de forma automatizada. A gente entra em contato com... Porque a gente acabou chegando num número grande de clientes aqui e não tem mais como... Primeiro, os meus clientes já vêm da internet. São clientes que eu não tenho aquele relacionamento, né? São clientes que inicialmente são comparadores de preço. O cara está pesquisando comigo, está pesquisando com o banco, está pesquisando com a Iuse. Inicialmente a gente vai lá e consegue ganhar ele na velocidade, num atendimento qualificado e também a operação é bastante sensível a preço. Então a gente tem se comunicado com os clientes, a gente tem tentado prorrogar a parcela hoje para esses clientes que estão com dificuldade de pagamento e a gente tem buscado isso com as companhias e as companhias estão bastante flexíveis. A gente já conseguiu, inclusive, que fatura de cartão de crédito fosse prorrogada porque estava lá o vencimento também do seguro de automóvel. Então, a gente precisa, nesse momento, não ficar simplesmente esperando e abandonar o cliente. A gente precisa ter uma medida proativa de passar um e-mail para ele e falar, meu irmão, tá tudo bem? Você vai conseguir pagar a sua parcela? E não simplesmente fazer a cobrança depois que ele deixou de pagar. Ale, e também aproveitando, né, como que o marketing digital atua, né, nessa questão, nesse sentido, ele é importante mesmo, é irreversível? Sei que você tem também a Dino, pode falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Certo. Inclusive, a gente fez uma promoção essa semana. A gente está fazendo a Semana da Transformação Digital aqui na minha agência de marketing digital. E o primeiro produto que foi logo e que a gente colocou em promoção por R$ 99,00 na segunda-feira, a gente vendeu 94 logos. Ou seja, as pessoas estão despertando para o seguinte, meu irmão, eu tenho que ir para a internet. Eu tenho que ir para onde o cliente está. A gente colocou o site em promoção, a gente colocou logo, gestão de redes sociais e colocou campanha de geração de lead. Muita gente que não acreditava em prospecção de lead, de cliente, através da internet, foi obrigada a, nesse momento, a falar, eu preciso experimentar isso. Hoje eu negociei uma conta... Né? Se um negócio não está na internet, o negócio não existe. Não existe. Você fica invisível. Não, acabou aquele cara que vive de entregar cartãozinho. Não é assim que vai prospectar. Ou se vai prospectar assim, vai crescer muito pouco. E quando chega um momento de crise desse, o que acontece? A pancada é muito mais forte. Da mesma forma que segura pulverizar risco, a gente precisa também pulverizar o negócio. Então, eu prefiro ter 1.000 clientes pagando 1.000 do que ter 20 clientes pagando 5.000. É muito importante a gente entender o seguinte, eu não posso colocar todos os ovos numa cesta só. Então, eu preciso ter vários canais de distribuição, eu preciso ter vários canais de captação. Então, eu quero ficar dependente só do Google, só da internet, do Facebook, do Instagram? Óbvio que não. A gente criou uma campanha de indicação de clientes. Agora, a gente fez conta para isso. Quanto me custa fazer a captação de um cliente através da internet? Qual o preço de uma lead? Qual o preço de um negócio fechado? Aí a gente chegou à conclusão seguinte, olha, custa R$120, tirando o custo de aluguel, de telefone, de pessoal, de mão de obra, de tudo. Custa R$120. Por que não fazer uma campanha então, Will,
falando o seguinte: olha, Will, me indica um amigo, me indica um parente que eu te dou R$ 100 em Vale Outback, ou Vale Loja Americana, ou Vale C&A, ou seja lá a loja que for. Você me faz uma indicação muito mais quente que aquela que eu recebo pelo Google, eu acabo pagando menos, R$ 20, e o meu pessoal acaba trabalhando uma base de lead muito mais qualificada. O pessoal pergunta muito também, Arley, a questão dos ads, né? Facebook Ads, Google Ads também. Você acredita que isso também é fundamental? Vai de complemento, claro, ao que você falou, que é o marketing de relacionamento direto com o cliente? Com certeza. Agora, tem que ter disciplina também. Você, se errar a mão no Google, se errar a mão no Facebook, você acaba o quê? Você acaba gastando muito mais dinheiro do que deveria. Ainda mais Você com acaba... o dólar tá 5,30 já, né? Não, lá não é em dólar, lá é em reais. Essas ferramentas são em reais. Só que... A sua tá em reais, a minha tá sim, antiga, fica em dólar ainda, por isso que eu falei. entendi. A minha já é em reais, que eu sou mais novo que você, né, Will? Com certeza. Mas Então, vamos lá. se você colocar uma palavra-chave errada, você vai receber muitos cliques e, na verdade, o cara vai parar no seu site e não é aquilo que ele está procurando. Por exemplo, se você colocar lá seguro somente como palavra-chave, o cara vai clicar procurando hoje, por exemplo, seguro-desemprego, e quando ele clicar e cair no seu site for de seguro, ele vai sair. E você foi lá e pagou um clique que não virou negócio. Então você precisa, existem duas formas: ou você tem muita disciplina para estudar esse negócio, a ferramenta do Google e do Facebook ADS, e você pilotar isso, ou você contrata uma agência de marketing digital que faça esse negócio para você e te entregue resultado de verdade. Porque quando você contrata alguém, você pode cobrar por isso. E a parceria que fica com empresas, né, como a Rede Lojacor, por exemplo, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Tem novidades aí para o mercado carioca? Sim, eu fechei uma parceria com a Loja Cor, com a unidade aqui do Rio, depois de ter ido a Curitiba. Acredito muito no modelo de negócio, eu acho que a Loja Cor vai ajudar muito esses corretores a passar por essa crise. Já tem ajudado os corretores que participam da rede, porque até financiamento, empréstimo, eles já estão fazendo. Eu vi uma postagem do Diogo. Agora, aqui no Rio, o meu objetivo qual é, Will? É fazer a prospecção de corretores para a Loja Cor. A gente tem uma unidade aqui no Rio que tem 3 anos, que já vem fazendo um trabalho, e o meu objetivo, depois que eu entrei nessa unidade, é acelerar o processo. É trazer mais corretores, é ajudar mais corretores a entrarem na rede, entenderem qual é o modelo de negócio, entenderem de que forma a Loja Cor pode ajudar e a engrossar esse caldo aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um cenário que ainda a Loja Cor não conseguiu alavancar seu negócio, não conseguiu divulgar de que forma ela realmente trabalha e acaba sendo muito confundido. Então, eu fechei um pouco antes da gente entrar na questão do isolamento, agendei 12 corretores e acabei tendo que desmarcar por conta do home office. Mas eu acho que quando a gente voltar, quando a gente estiver na rua de novo, as expectativas são as melhores aqui para a Loja Cor no Rio de Janeiro. A gente vai conseguir crescer aqui. Com certeza. Sem falar que tem uma ação muito legal, o Diogo contou pra gente na terça-feira, ele também participou aqui do Foco Total em Você. Ele falou Sim. da campanha Não Demita, que a Rede Lojacor aderiu, outras companhias aderiram também, como a Tóquio Marine Seguradora, né? Diversos aí no mercado segurador estão anunciando a adesão ao Não Demita. Muito legal, né? Muito legal, e assim, a gente também pretende não demitir. É um momento difícil, a gente mesmo em home office e com queda de produção, a gente acredita que vai sair muito mais caro você demitir daqui a 2 meses, ter que contratar um funcionário novo, você ter que treinar um funcionário novo. Quando você tem uma equipe boa, eu acho que vale a pena manter. Agora, eu entendo também corretores, e é uma das perguntas que a gente tem aqui na pesquisa, que falam: olha, eu vou ser obrigado a demitir. Quando você tem um funcionário que não é tão bom, ou quando você tem um funcionário que é ruim, em uma empresa pequena é muito difícil você tomar essa decisão de demitir quando as coisas estão caminhando.
Agora, tem muita gente que vai aproveitar a crise e já me falou isso para demitir quem gostaria de ter demitido há 4, 6 meses atrás. Ou seja, em alguns momentos, mesmo a crise acaba virando uma oportunidade. Mas eu pretendo também não demitir nem na corretora e nem na agência de marketing digital. E vamos olhar para essas oportunidades, né? Na sua opinião, que tipo de oportunidades podem ser aproveitadas, já que o mercado de seguros tem muito a crescer no Brasil? Eu acho que o mercado tem a crescer, agora eu vejo que o mercado está parado há bastante tempo. Tem muita notícia que fala, seguro de vida ultrapassou o automóvel. Óbvio que ultrapassou o automóvel. O automóvel mergulhou, a frota envelheceu. Então, a gente sabe que 20% da frota no Brasil é segurada. 80% desses 20% aí tem até 5 anos de idade. Então, quando você entra em uma crise que começou no final de 2014 e ela perdura até hoje, e o financiamento fica caro, as pessoas estão desempregadas, o crédito está mais difícil, é óbvio que não vai vender tanto seguro de automóvel e essa carteira fica só trocando de mãos. Eu acho que a gente precisa buscar uma maneira muito melhor e muito mais inteligente de fazer cross-selling. Isso eu acredito. Agora, a gente precisa entender de que forma a gente vai fazer e entender essa jornada do cliente. A gente tem testado aqui inserir outros produtos, principalmente o saúde, que foi o segundo produto que a gente definiu, que a gente entraria, que a gente colocaria na prateleira nos clientes que já existem. E a gente tem tido boa receptividade, por quê? Porque existe momento para abordar e técnica de abordagem também. Eu acho que antes da gente ir buscar outros produtos, outros clientes, eu acho que se a gente sentar e fazer o dever de casa e trabalhar o que tem dentro da carteira, já é um passo que a gente está dando para frente. E outros pontos da pesquisa Quanta Seguro Total, que mais que os corretores de seguros revelaram para a gente, Arley? Vamos lá. Deixa eu acelerar aqui então, porque eu sei que você tem tempo aqui para mim também, né, Will? A quinta, já tomou alguma providência para reduzir despesas? Sim, 83,7%. Então, tem algumas pessoas cancelando o sistema, demitindo. Já tem corretor que me falou que demitiu. Tem gente que está cancelando contrato de aluguel. Tem gente que está tomando já medida para reduzir despesas. Não 16,3%. Vamos para mais uma questão aqui. Sua corretora já demitiu ou pretende demitir? Isso me surpreendeu bastante. O não, 81,6%. Não pretendem demitir. E sim, 18,4%. É óbvio que essa pesquisa é um retrato de ontem. Ontem eu divulguei a pesquisa e você me ajudou a divulgar. Agora, é óbvio que conforme a crise vai se aprofundando, as pessoas vão mudando. Semana que vem o retrato é completamente diferente, porque o calo que não apertava hoje, amanhã pode apertar. Ok? Vamos lá, né? Que siga assim, o pessoal confiante e que os empregos aí não sejam tão afetados. Serão afetados, é claro, exatamente, né? porque se todo mundo começar a demitir, complica pra gente também, né, Will? Mas vamos acreditar, né? Vamos em frente. Exatamente. Questão 7. Você acredita que a crise mudou o comportamento do consumidor? Olha que impressionante, Will. 98% disseram que sim. 2% disseram que não. Agora, o que a gente precisa fazer quando 98% de 283 corretores entendem que isso está mudando, a crise está mudando o comportamento do consumidor? Precisa também mudar de postura. Se o consumidor mudou, eu preciso mudar também. Eu preciso analisar o que mudou no consumidor e aí fazer a mudança na minha corretora. Ok? Com certeza. Vamos em frente. Sua corretora mudou a maneira de prospectar clientes? Sim, 71,4%. Não, 28,6%. Como você está prospectando novos clientes? Isso é bastante interessante também. Como o corretor, percebendo a mudança do consumidor, percebendo a crise que a gente está enfrentando, está prospectando clientes hoje. 52,1% está pedindo indicação. Isso é uma coisa que a gente pouco faz.
Quando eu chego e renovo o seguro de automóvel do Will, e aí fala, Will, obrigado por renovar comigo aqui, com a minha corretora, quero agradecer. Tem como me indicar 2 amigos seus que têm automóvel? A gente não faz, e a gente deveria fazer isso, porque é a lead mais quente, a indicação. Quando eu ligar para o Francisco e falar, olha, eu sou corretor do Will, estou ligando porque ele me indicou, ele vai me receber muito melhor do que uma lead captada na internet. Então a gente tem que pedir indicação e a gente tem que ter meta para indicação. Se a gente colocar, estabelecer, olha, eu preciso de 100 indicações por mês e avaliar isso toda semana, a gente vai conseguir resultados, sem dúvida. Com certeza, a questão toda é ter o controle, né, do que está acontecendo na empresa e medir os resultados. Basicamente é isso, né, Arley? Exatamente. Eu não consigo avaliar absolutamente nada, tomar decisão se eu não tiver números. Se eu não tiver um número determinado, olha, eu preciso de 100 indicações. Na primeira semana eu tenho que saber que eu preciso atingir 25. Eu tenho 4 semanas. Se eu não atingir 25, se eu atingir 20, eu fiquei devendo 5 para a semana seguinte. Eu tenho que fazer 25 mais 5. Se eu não determinar meta, eu não saio do lugar. A gente tem que ter meta para tudo, entendeu? Se eu falo que eu vou reduzir o cigarro, eu tenho que falar, olha, ao invés de 20 por dia, eu vou fumar 10. Eu tenho que ter um número. Eu não posso simplesmente falar que eu vou fumar menos e pronto. Eu quero emagrecer. Ah, eu quero emagrecer quantos quilos? Eu quero emagrecer quantos quilos em quanto tempo? É dessa forma que a gente precisa tratar o negócio. Ou então, acaba virando a quitanda do seu Joaquim, que depende do resultado ali e ele faz na ponta do lápis ali o que quer, quando quer, se quiser. Ok? E você acredita, Arley, até deixa eu pegar um gancho, que fica reforçada a parceria dos corretores com as seguradoras, que estão aí fazendo, claro, um belo trabalho também para apoiar esses profissionais. Acho que sim, eu acho que as seguradoras, inclusive, estão criando alternativas para apoiar financeiramente alguns corretores. É óbvio que tem que ser um corretor parceiro. Eu não posso fazer um adiantamento de comissão ou fazer um empréstimo para um corretor que não tem produção comigo, vai tudo na base da reciprocidade, mas eu tenho percebido que as seguradoras estão atendendo muito bem também, mesmo no home office. Eu não tenho tido reclamação da minha equipe de não conseguir falar. E olha aqui, nós somos 21 pessoas na corretora e está todo mundo conseguindo falar com a seguradora está ajudando, está resolvendo o problema. Ou Então, seja, o mercado as de seguros seguradoras funciona, também tá estão se funcionando, né? reinventando. Tá Oi? funcionando, o mercado de seguros está funcionando, né? Está funcionando. O que a gente está tendo, óbvio, é uma dificuldade em função do cliente. Está todo mundo muito apavorado ainda, está todo mundo muito apático. A gente está vendo os números de mortes crescer. A gente, há 2 dias, tem mais do que 100 mortes. E a gente sabe que tem muita morte que ainda não está na conta, né? Porque a gente tem um atraso muito grande aí de 10, 15 dias nos testes. Não tem como testar todo mundo, mesmo que está internado ou que tenha morrido. O material está sendo coletado, mas esse número vai acabar aumentando muito. Como lá em Nova York também, a gente sabe que muita gente morreu dentro de casa. Esse número ainda não foi contabilizado. Então, isso apavora muitas pessoas. A questão da quarentena apavora muita gente, perder o emprego, não saber se vai ter o salário. Então, não está funcionando melhor por conta disso. Agora, o atendimento tem funcionado bem. Os corretores, eu acho que estão se reinventando, estão trabalhando melhor. Alguns demoraram muito aí para home office, mas acabaram indo. E as seguradoras, eu acho que também se reinventaram nesse momento, acabaram indo também para casa e estão atendendo bem os corretores. Olha só, Arley, e nós estamos recebendo interações aqui, claro, pelas redes sociais, @RSeguroTotal. O Bernard Pereira falou excelentes considerações do Arley. Iris Fera Sampaio falou o seguinte, ela falou um textinho aqui, vou ler para você. Essa quarentena me fez agir sobre a oportunidade em contratar para a parte operacional e focar no comercial, no relacionamento e pensar em inovar na atenção aos clientes e parceiros comerciais. Antes de eu finalizar aqui o que a Iris Fera Sampaio falou pra gente, daqui a pouquinho tem o Alexandre Camilo, às 3 horas 5 minutinhos. Na sequência agora, depois do Arley, vem o Bernard da Pentagonal Seguros, vai falar com a gente também.
E aí eles finalizam assim, ó: a meta é diária, Arley, e saber como foi o resultado faz manter esse ritmo. Você concorda com isso, encaminhando para o trecho final da nossa conversa, Arley? Concordo, a gente precisa avaliar. Concordo muito também com o que ela falou. Às vezes, fazer tudo sai muito caro. A gente precisa ter foco. A gente não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não posso querer cuidar das minhas redes sociais. E vender e fazer o operacional e fazer tudo. Eu sei que o corretor pequeno tem dificuldade, agora você tem muita tecnologia, você tem muito serviço disponível, muito mais barato do que tinha no passado. Então, quando você pega uma empresa de marketing digital para cuidar das postagens no seu Facebook, Instagram e paga 60, 80 reais por mês, isso sai muito barato. Se você for ter que fazer esse trabalho, ao invés de ficar vendendo, isso sai muito mais caro. Não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, Will. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo porque eu tenho pessoas boas que me ajudam a fazer muita coisa. Eu não posso ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Não dá certo. Isso é Então a gente verdade. precisa ter métricas e a gente precisa ter foco. Jobs já falava que ter foco é saber o que não fazer. Entendeu? Então eu preciso ter muito claro o seguinte: é o meu negócio ficar criando imagem e ficar postando no Facebook? Ou tem alguém que faça isso para mim? Ah, tem alguém que faça isso para mim e eu posso pagar. Então transfere essa parte para quem faz com excelência, para quem faz bem, para quem não vai deixar furo, e eu vou lá e faço o quê? Faço o que tenho que vender, fazer, que é vender, prospectar negócios, trazer clientes para dentro da minha corretora. Isso mesmo, né? Foco total, que nem a gente está falando aqui a semana toda, mais de 15 horas de conteúdo gratuito sobre seguros para todo o mercado aí, de graça, pelo YouTube e também pelo site da revista Seguro Total, contando, claro, com a presença de grandes especialistas como você, Arley. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E agora um espaço para suas considerações finais. Que saldo fica aí do nosso bate-papo de hoje? Bom, acho muito importante, é uma honra estar aqui com você de novo. Você sempre me dá espaço, eu quero agradecer muito. Eu acho que é fundamental a gente trocar muita ideia. Eu até brinquei no Facebook que eu estava com medo de abrir a geladeira e ter uma live lá dentro, mas é importante a gente trocar experiências. Eu acredito muito nisso, é isso que eu faço aqui no Rio de Janeiro, eu faço com muitos corretores, eu não deixo de atender absolutamente nenhum corretor que queira falar comigo. Eu tenho atendido corretor, diretor de seguradora, superintendente de seguradora, todos os dias aqui, enquanto eu estou trabalhando de casa. Por quê? Porque é muito importante a gente trocar ideia. É muito importante. Ontem eu recebi uma ligação de um amigo, Márcio Rage, da indústria do seguro, ele perguntando como é que está aí, o que você está fazendo, como é que está funcionando, como é que está a geração de lead. E eu falo absolutamente tudo, porque se a gente não se ajudar, ninguém vai ajudar a gente. Não vai ser o banco, não vai ser uma startup que vai entrar, não vai ser um novo agente que vai entrar e tentar invadir o espaço dos corretores. Então é muito importante iniciativas como a da Seguro Total, que está abrindo espaço para muita gente falar. Não adianta a gente abrir espaço também para poucas pessoas falarem. Uma live por dia em algum site é pouco. A gente ouvir o presidente de uma seguradora é legal, mas é importantíssimo o que a Seguro Total está fazendo, que é ouvir quem está na base. É ouvir quem está no dia a dia, é ouvir quem está na ponta ali, sofrendo realmente. Porque a seguradora está sofrendo, mas o sofrimento da seguradora é bastante diferente do nosso, Will. É Com isso. certeza. Obrigado, o espaço está sempre aberto, viu, Arley? Conte com a gente. Eu que agradeço, amigo. Um abraço. Um abraço. E nós vamos destacar quem é que coloca também o Foco Total no ar aqui pela revista Seguro Total, é claro, né? Rede Loja Cor, grandes amigos. Clécio Galvão, Advocacia também, ajudando aí a colocar no ar essa série de programas aí que nós estamos apresentando, entrevistas com especialistas, 2h49, e o horário está avançando, né? Mega Luz também está com a gente, Bruna Garcia,